Antes de entrar na aula, como sempre, eu indico os livros que foram utilizados como base para a confecção dessa aula, bem como o artigo do site que a gente usou para retirar todo esse nosso conteúdo. E os dois livros que nós usamos foi Geometria Analítica, do Alfredo Stembruch e o Paulo Interli, e Geometria Analítica com Tratamento Vetorial, Paulo Boulos e Ivan de Camargo, além de eu sempre citar aqui o livro do professor Elon Lages Lima, chamado Coordenadas no Plano. Os links desses dois livros e também do outro que eu citei, do professor Elon, estão linkados na descrição, bem como os artigos do site também que a gente usou para fazer essa aula. Tá bom? Então chega de papo e vamos para a nossa videoaula, vamos aprender um pouquinho mais. Antes da gente entrar, bom, lembre-se que para se determinar uma reta no plano, você precisa de um ponto e uma direção, tá? Então, esse ponto é um ponto por onde a reta passa, que aqui nós vamos chamar de A, x0, y0, e a direção vai ser um vetor não nulo, v igual a alfa beta. Então, as coordenadas do ponto por onde a reta passa, x0, y0, e as componentes do vetor que dá a direção da reta vai ser alfa e beta. Tá bom? Para que um ponto qualquer do plano pertença a essa reta R, é necessário e suficiente que os vetores AP e V sejam paralelos. Aqui na figura dá para ver bem isso. Ó. O vetorzinho V colocado em cima da reta, então agora eu peguei ele com a origem em cima da reta, ele tem um representante equipolente aqui. Né? Para quem não sabe o que é equipolente, na nossa aula sobre vetores a gente explica. Tá bom? Então o que eu vou fazer? Eu estou pegando esse vetor aqui, ó, o vetor AP. O vetor AP, ele é um vetor, entre aspas, variável. Entre aspas não, ele é um vetor variável. Por quê? Porque para cada ponto P, eu tenho um vetor com tamanho diferente, direção diferente, porque se o ponto P estiver aqui, né, então ele vai ter sentido diferente, né? Mas eles têm a mesma direção, inclusive a P e V têm a mesma direção. Dois vetores que têm a mesma direção são chamados de paralelos. Então, essa condição me permite definir a equação de uma reta usando a condição de paralelismo. Qual é a condição de paralelismo? Existe um número real, t, tal que todos os vetores AP têm que ser igual a t vezes o vetor v. Né? Mas como que eu escrevo o vetor AP? Bom, fazendo P menos A. Né? Aqui é a notação de Grassmann, a gente explica isso na aula sobre vetor. Tá bom? Mas eu posso pensar nisso aqui como uma operação comum e jogar esse A para o outro lado. Ou então eu somo o ponto A dos dois lados. Tá bom? Com isso, o ponto A menos o ponto A gera a origem, né? Então P mais a origem é o próprio P, tá bom? E aí nós temos o seguinte, que o ponto P, xy, é igual ao ponto A menos T vezes V, sendo esse T um número real. O que acontece? O meu ponto P tem coordenadas xy. O ponto A, x0, y0. O T é a minha constante de paralelismo, né, de proporcionalidade entre os vetores, que está variando no conjunto dos números reais, e o alfa, beta são as componentes do meu vetor. Perceba o que está acontecendo. Vou dar uma limpada aqui só para explicar. Você está partindo do vetor V. O que você está fazendo? Você está atingindo os pontos P utilizando o vetor V a partir do ponto A. Né? A gente explicou isso, a soma de ponto com vetor, a gente explica isso lá na aula de vetor. Então você está atingindo todos os pontos dessa reta a partir de amplificações ou contrações desse vetor V usando esse T. Porque o que esse T faz? Ele aumenta, né, o tamanho do vetor V, ele pode diminuir o tamanho do vetor V, mantê-lo com o mesmo tamanho, se ele for igual a 1. Né? Se ele tiver módulo maior que 1, ele vai aumentar o vetor. Se ele tiver módulo menor do que 1, ele vai diminuir o tamanho do vetor. Né? E com isso você pode partir desde t igual a 0, onde você estaria no ponto A, e ir aumentando ele para pegar pontos à direita do A. E ir colocando ele agora como números negativos para pegando pontos à esquerda do A. Tá? E assim você consegue atingir todos os pontos da reta usando essa soma entre reta e entre vetor e ponto. Tá ok? Esse t para nós ele é chamado de parâmetro. O nosso vetor v ele é chamado de vetor diretor da minha reta. Tá bom? Então você tem aqui duas coisas interessantes. O ponto por onde a reta passa e o vetor diretor. Então, com um ponto e um vetor diretor, você consegue uma equação da reta.
E essa equação que a gente conseguiu, xy igual a x0y0 mais t, que multiplica alfa beta, é chamada de equação vetorial da reta. A partir dessa equação vetorial da reta, a gente pode conseguir as equações paramétricas da reta. O que vai acontecer? Bom, aqui nós temos o mesmo desenho que a gente tinha no slide anterior, tá? E aqui você tem as equações, a equação vetorial dessa sua reta R. Bom, o que acontece? Essa variável x, ela é igual a x0 mais t que multiplica alfa, certo? Igualdade entre pontos aqui. Y é igual a y0 mais t que multiplica beta, tá? Então, a gente pode colocar isso num sistema. X igual a x0 mais t vezes alfa e y igual a y0 mais t vezes beta, com o t variando dentro do conjunto dos números reais. Tá? Lembra do nome desse t? Ele é chamado de parâmetro. Por isso, essa equação é chamada de equações paramétricas da reta. Porque o que acontece? Você pode até enxergar que você está colocando o x e o y em função desse t. Para cada valor de t, você tem um valor de x diferente e um valor de y diferente, que que determinam pontos em cima de uma reta específica. Tá? Então, para cada valor do parâmetro, você tem um ponto dessa reta. Né? E aí, quando você for estudar, por exemplo, cálculo de várias variáveis, que você precisar parametrizar uma reta, você vai usar exatamente essas equações paramétricas se você estiver trabalhando no plano. Bom, então era isso. Se você gostou da nossa aula, eu peço que você apoie o nosso projeto, como curtindo a aula, compartilhando com seus colegas, se inscrevendo no nosso canal, acessando as nossas outras videoaulas aqui, compartilhando-as, curtindo-as. Se você quiser apoiar ainda mais, faça um Pix para nós, né? A chave Pix está aí. Com esse dinheiro, a gente mantém o site no ar e mantém o canal sempre ativo e com bastante videoaulas. Na descrição você encontra todos os links para os artigos do site usados nessa aula, bem como os links dos livros sugeridos no início da aula, tá bom? E algumas outras informações como contato, enfim, tá bom? Então era isso que eu queria falar para vocês, abraços e até a próxima aula.